Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Estamos iniciando mais uma aula, hoje, quarta-feira, dia 8 de setembro. Possamos participar ativamente das atividades, ler os textos, realizar as atividades. A participação de vocês é muito importante para o desenvolvimento do conhecimento. E hoje, quarta-feira, nós vamos aí estudar, ciências, história, geografia no livro integrado. Então, nós vamos realizar a leitura, as atividades da página 194, 195, 196 e 197. Nós vamos dar continuidade, ao que nós estudamos na semana passada, que foi sobre patrimônio cultural, que é aquilo que é guardado aí na memória de um povo, que é aí passado de geração para geração. Conhecemos o patrimônio material, que aí, quando a gente vai visitar um museu, a gente pode observar várias coisas aí que fazem parte, de um passado. A gente pode tocar, em alguns objetos, documentos, Então é aquilo que a gente pode pegar, que a gente pode aí, sentir realmente como a história aconteceu. E tem o patrimônio imaterial, que é aquilo que é passado aí de geração para geração, as danças, as festas, as músicas, A culinária também, tudo aquilo que é passado de geração para geração é o patrimônio imaterial. Então, isso foi aí da aula passada, A importância aí também de preservar o patrimônio cultural, o patrimônio natural das nossas cidades, que levam aí história, que transmite aí um passado e que também influencia no futuro das pessoas, Por isso que a gente precisa conhecer a história e preservá-la, Contar aí e passar essa história de geração para geração. E dando continuidade hoje na página 194, memória coletiva. A sociedade, com os diferentes grupos que fazem parte dela, tem sua memória. A memória é um conjunto de lembranças que, relacionadas, formam a ideia que temos hoje sobre o passado. A memória, as histórias, A gente consegue aí entender o passado, ouvindo as histórias, perceber, o que aconteceu aí através das histórias, da memória das pessoas que viveram, ou deixaram registro também sobre isso. Assim, o que sabemos sobre determinada época ou lugar depende dos estudos que são feitos sobre esses outros tempos a partir dos registros existentes, Por isso que a gente tem aí que ler bastante, Observar quais registros são esses para a gente conhecer a história. O patrimônio cultural nos ajuda a conhecer como nossos antepassados viviam, pensavam, produziam ou se relacionavam. E para isso é preciso preservá-los para que as histórias não sejam esquecidas e para que as gerações futuras possam saber sobre o seu passado. São as memórias coletivas que fazem parte do lugar onde vivemos, dos grupos com que nos relacionamos, dos saberes que aprendemos, Então, a memória, os registros são muito importantes para conhecermos, esse passado aí, como foi o passado, Como que foi essa história. Aqui temos a imagem, o Centro Histórico e a Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz Cabralha, Bahia, marcam a chegada dos portugueses ao Brasil a partir do século XVI. Essa foto aqui foi tirada em 2017. Aqui nós temos Aldeia Mãe, Totem na Aldeia Mãe, na reserva indígena do Monte Pascoal, em Porto Seguro, Bahia. Lembra a presença dos indígenas Pataxó na região muito antes da chegada dos portugueses. Essa foto aqui foi tirada em 2015. Temos aqui, no Memorial da Imigração Judaica, as fotografias das famílias de imigrantes judeus lembram o início da formação do bairro do Bom Retiro, em São Paulo, em 2016. Aqui temos Portal e Luminárias no bairro da Liberdade, em São Paulo. Homenageiam a presença japonesa na região desde o início do século XX. Essa foto foi tirada em 2014. Então, olha como a história, Como aí a imagem, Aquilo aí
que é retratado também através das fotografias, através aí de objetos que lembram, né, o passado. Página 195. Fique sabendo. Museu do quê? Os museus são locais de preservação da memória da sociedade. A memória está relacionada àquilo que lembramos sobre o nosso passado. Cada grupo da sociedade constrói sua memória de acordo com o momento que vive. Conservá-la é importante para a manutenção da sua identidade. Há diversos tipos de museu, de arte, históricos, de objetos, como brinquedos, carros, telefones, de ciência, dentre tantos outros temas possíveis. Então, existe uma variedade aí de museus, né? Cada um aí guardando aí memórias, né, histórias passadas. O acervo de um museu é formado pelo conjunto de peças, obras e documentos variados que ele possui sobre o tema estudado. Cuidar do seu acervo é importante para manter viva a memória ao qual se dedica. No Brasil, há mais de 3.000 museus. Pode parecer muito, mas se atualmente existem 5.570 municípios no país, isso quer dizer que nem todos têm um museu. Ou seja, enquanto alguns municípios contam com vários museus, outros tantos não têm locais de preservação das suas memórias. Então, isso é muito triste, né? O município precisa aí estar, né, contando a sua história. E para contar a história precisa de registro de objetos, né, que estejam aí expostos para a visitação e que as pessoas possam observar, né, e estar conhecendo aí a história. Aqui temos o Museu da Energia em Itu, São Paulo. Essa foto foi tirada em 2017. Aqui temos o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, Rio de Janeiro. Essa foto foi tirada em 2016. Número 1. Em seu município, há algum museu ou centro cultural? Qual deles você conhece? E aí, né? No município de Macaé, nós temos Solar dos Melos, né? Você conhece? Vocês já visitaram, né? O Solar dos Melos? Então, ou outro museu que você tenha, né, visitado? No nosso município tem, sim, né? Qual deles você conhece, né? Se você conhece o Solar dos Melos, pode contar, né, o que tem lá, que você conheceu. Se você também foi em outro museu, também pode estar relatando aí o que você conheceu, né? Como foi. Pode estar aí escrevendo para a gente, tá bom? Aqui, ó. Porque aqui essa atividade seria oral. Conte, né, para a sua família o que você viu e conheceu durante uma das visitas a um museu. Então, você pode aqui escrever. Se você visitou algum museu, né, pode aqui escrever o que você viu, o que você conheceu sobre a história aí. 3. Se você quisesse propor a criação de um museu no município onde mora, sobre o que seria? Se você tivesse a possibilidade, né, de criar um museu, o que você acha, né, que seria interessante aí ter nesse museu para aí falar um pouco da história, né, da cidade de Macaé? Então, converse com a sua família aí, ou pode ser do bairro também, né? Que poderia estar aí nesse museu aí que pode aí relatar, né, a história do bairro onde vocês moram. Na página 196, memórias pessoais, né? Lá nós estudamos as memórias dos municípios, de estados. Agora, memórias pessoais são aquelas que a gente guarda na nossa memória, né? Com a convivência da nossa família, sobre aquela comidinha gostosa, né? Então, são memórias pessoais que a gente leva aí para toda a nossa vida. Além das lembranças que compõem a memória coletiva da nossa sociedade, também temos nossas próprias lembranças, ou seja, nossa memória pessoal. Durante nossa vida, aprendemos muitas coisas e vivenciamos outras. No entanto, não nos lembramos de tudo que vemos, não nos lembramos de todas as experiências que temos, né? Senão, seriam muitas memórias para a gente guardar, mas a gente guarda as memórias que são aí mais marcantes na nossa vida. Mas nos lembramos de muitos acontecimentos, bem como coisas que vamos aprendendo ao longo do tempo. Isso é fundamental para construirmos nosso conhecimento sobre o mundo e nossa identidade pessoal. No entanto, há atitudes que nos ajudam a não esquecer. Por exemplo, registrar aquilo que consideramos importantes para a nossa vida,
Um bilhete nos ajuda a lembrar de um compromisso. A agenda também ajuda a lembrar o dia do aniversário de um parente querido. Uma fotografia nos lembra das férias na casa de um amigo ou da viagem em família, enfim. São registros que auxiliam aí na nossa memória. Quando a gente olha aquela foto, né, lembra daquela viagem, daquele momento em família e o quanto foi importante. Algumas coisas, como sensações e sentimentos, também nos fazem lembrar de situações que vivemos sozinhos ou com outras pessoas. Por exemplo, o cheiro do pão quentinho pode despertar a lembrança do café da manhã com os avós, as risadas dos primos lembram os almoços do fim de semana, o calor pisar na areia da praia traz lembranças das férias de final de ano. Os sentidos, audição, paladar, olfato, visão e tato, nos fazem recordar momentos do passado. Essas lembranças são preciosas para podermos resgatar emoções e contar histórias. Então, na página 197, vai ter uma atividade aí interessante, né? Que vai depender da memória de vocês. Então, vocês têm que escrever aí, né? Do que você se lembra quando, né? Quando você escuta o latido de um cachorro. Qual é a lembrança que vem aí na sua memória quando você escuta o latido de um cachorro? Porque a gente associa, né, as nossas memórias com os objetos, né? Quando a gente olha aquela foto, a gente lembra daquele momento, mas também quando a gente utiliza os nossos sentidos, né? O paladar, o olfato, a visão, a audição. Então, do que você se lembra quando escuta o latido de um cachorro? Quando sente o cheiro de fumaça? Vê uma árvore, come macarrão, corre descalço, escuta o barulho da chuva, né? Então, o que você se lembra, fatos ocorridos na sua vida, né? Quando você aí se depara com esses momentos. Escuta o barulho da chuva. O que você se lembra quando você ouve o barulho da chuva, tá? Então, são momentos aí da memória de vocês. Número 2. Você guarda algum objeto ou registro que lhe traz boas lembranças? Qual? Pode ser fotos, pode ser algum objeto, né, que vocês guardam aí para recordar de alguém ou de algum momento importante. Faça um desenho dele no espaço abaixo e conte aos seus colegas o que você se lembra. Pode ser uma foto, tá? Você pode aqui desenhar um momento aí importante da sua vida com a sua família. Que lembrança boa, pode ser um passeio, né, um momento aí das férias, né, o que você se lembra. Faça o desenho e pode aqui escrever, né, que essa imagem aí lembra o quê, ou esse objeto lembra o quê do seu passado, né, que está guardado aí na sua memória. Também temos, pessoal, né, nessa atividade de hoje, vídeos, né, que vai aí falar sobre lembranças e memórias, e também temos atividade de reforço, né? Espero que vocês tenham aí conseguido buscar o material na escola. A atividade de reforço, né? Nós vamos aí assistir o vídeo da Independência do Brasil, História para Crianças, né? Vamos aí dar continuidade ao trabalho sobre a independência do Brasil, porque, né, ontem nós aí comemoramos a independência do Brasil, né? Antes Brasil aí pertencia a Portugal, todos os impostos que o Brasil produzia tinha aí que, né, devolver, entregar para Portugal, e muita pressão aí foi feita, né, para que Dom Pedro I proclamasse essa independência, libertando o Brasil de Portugal, né? E isso aconteceu no dia 7 de setembro, né, quando aí Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, tá? Então nós estamos aí trabalhando, né, essa independência, a independência do nosso país, né, nosso país que se chama Brasil. E hoje nós vamos trabalhar um pouco aí das cores da bandeira do Brasil, tá? Então aqui nós vamos, né, desenhe e pinte com as cores correspondentes à bandeira do Brasil. Vocês vão, né? Quem tiver com material aí do reforço já vai poder pintar, né, a bandeira. Então, nós temos aí uma, duas, três, quatro cores na nossa bandeira, né? Nós temos aqui o verde, que nos lembra o quê? As matas, né? As florestas. Temos aqui o quê? Ó? O ouro, né? O amarelo, que nos lembra o ouro, as riquezas do país. Aqui nós temos a cor azul, que nos lembra o céu,
e aqui a cor da paz, né? Que é o branco. Onde está ordem e progresso, nós temos a cor branco, né? Então, as cores da bandeira são verde, amarelo, azul e branco, né? Cada cor aí tem o seu significado, né? Que faz parte aí do nosso país. Então, dia 7 de setembro, que foi ontem, nós comemoramos a independência do Brasil. Então, número 2, a bandeira que você pintou é a bandeira do Tantão. As cores da bandeira são, então vocês irão escrever aqui, ó, o nome das cores que vocês pintaram aqui na bandeira. Quantas cores são? O que está escrito na bandeira? Quantas cores nós temos na bandeira? O que está escrito na bandeira, né? Vocês vão estar registrando aqui. Observe a palavra Brasil e responda. Quantas vezes você abre a boca para falar esta palavra? Brasil. Qual é o primeiro pedacinho da palavra? Cada vez que você abre a boca para falar as partes de uma palavra, está falando uma sílaba. Os pedacinhos são chamados de sílabas, né? Cada pedacinho, bra é uma sílaba, zil, outra sílaba, né? Então, cada pedacinho aí é uma sílaba. Brasil tem 2 sílabas, tá? Então, essas são as nossas atividades de hoje, reforçando aí o nosso conhecimento, né? E também aprendendo mais um pouquinho aí sobre a história do nosso país, né? Sobre a independência do Brasil. Essas são atividades de hoje, tá, pessoal? Qualquer dúvida, a tia está aqui pronta para ajudá-los. Um grande abraço para todos.